Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Frequência Alta. Frequência Alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Esse é o nosso podcast em que nós recebemos aqui pessoas de frequência alta, né? Pessoas que estão sempre realizando alguma coisa, colaborando e fazendo a diferença. E hoje eu estou trazendo aqui a minha amiga Andressa Santos. Ela é neuropsicopedagoga. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Neuropsicopedagoga. E hoje a gente vai falar sobre essa área, né? Que é uma área que é muito importante e ela atua bastante aí com as crianças. Eu que sou pai, né? A gente tem aí o desafio de orientar nossos filhos, criá-los aí, né, da melhor maneira possível. E agora a gente vai ter aqui um papo de alto nível com a Andressa para entender mais sobre essa área da neuropsicopedagogia. Andressa, fala um pouco pra gente aí como que você teve o interesse nessa área, como que começou, né, essa aptidão, como que você percebeu, né? E também, já emendando nessa pergunta, eu gostaria também que você posteriormente já nos explicasse ou falasse pra gente aí o que é neuropsicopedagogia. Sim, Thiago. Olá a todos que estão nos assistindo. Sim, o interesse surgiu desde muito nova. A questão da afetividade, né? Eu queria sempre poder entender um pouquinho mais como funcionava o cérebro infantil, como funcionavam as relações, né? O desenvolvimento da criança. E eu já cuidava de crianças desde a adolescência, então algo assim, um gosto já pessoal meu, de poder ter aquela questão de cuidados e tudo, e poder ajudar da melhor forma possível. E ali eu fui crescendo dentro, sempre envolvida com crianças, até mesmo na igreja. Aí surgiu o interesse, então, de fazer o curso de pedagogia. Falei, bom, é a área, né? E terminando o curso de pedagogia, você escolhe qual área ali você deseja seguir, se aprofundar, que foi a área ali da questão da neuropsicopedagogia. Após o término do curso, da graduação, aí eu fiz essas duas especializações, a psicopedagogia e a neuropedagogia clínica institucional, para aprender um pouquinho mais ali, avançar um pouquinho nessa questão de como funciona aí o cérebro infantil. Muito legal. Eu sou, sim, uma pessoa bem curiosa com relação a essa parte da neurociência, da PNL, eu leio livros sobre o assunto, e eu entendo, né, a importância desse autoconhecimento e de você conhecer como funciona o cérebro, né? Dito isso, eu já gostaria que você já nos explicasse aí qual que é o objetivo dessa área. Ela é um estudo transdisciplinar que estuda a relação entre o funcionamento do sistema nervoso, do cérebro da criança e a questão da aprendizagem humana, né? Estamos aí desde pequenininho sempre aprendendo com o nosso meio, com a nossa família, e ali a neuro estuda isso, né? O desenvolvimento, o comportamento. É uma ciência, assim, muito legal de você conhecer até a si próprio, os seus, e aí a gente vai desenvolvendo e aprendendo um pouquinho mais através da neurociência, né, com um estudo muito bacana, até mesmo quem não é da área, procurar saber entender um pouquinho, é muito interessante, porque nós somos um ser muito complexo, e então assim, a gente acaba nos conhecendo assim de uma forma muito bacana, e desde a infância, né, a primeira infância, a gente aí acaba tendo um norte de como conseguir ajudar, como a gente consegue ver o desenvolvimento daquela criança, onde a gente pode intervir e onde a gente pode contribuir para o melhor desenvolvimento dela. Tem até uma frase, tem o nosso amigo em comum, inclusive o Sérgio, ele sempre comenta, que o que você aprende ou acontece na infância não fica só na infância, né? Você carrega aí para a vida toda, né? E tem um estudo recente, inclusive, que comentou que pela primeira vez na história, os filhos serão menos inteligentes do que os pais. E isso
tem acontecido principalmente por conta dos equipamentos eletrônicos. Sim. Caso atraso, né? Atrasa, né, o cognitivo da criança, o aprendizado, a fala, né? E você que atua nessa área, qual é a sua percepção sobre isso? Quais são os casos que você tem visto ou até estudo de caso que você teve na faculdade com relação a esse assunto? Como de fato, o celular, ele atrasa, sim, né? Tem os benefícios, mas na idade certa, por um tempo limitado, determinado ali para a criança, né? Quando você deixa ali um celular com ela por muito tempo, primeiro que não é bom, não é saudável, aquele contato com telas ali, né? Por um tempo longo. E sim, atrasa, porque enquanto ela está ali jogando, ela não está falando, não está se desenvolvendo, não está correndo, não está aprendendo, só está ali visualmente absorvendo todo o conteúdo. Então atrasa, sim. Aí ela não vai ter paciência na hora de escrever, ela não vai ter paciência na hora de fazer os cálculos e tudo, porque a atenção dela já foi muito tomada ali pelos meios eletrônicos, né? Então, sim, já vi casos de criança chorar mesmo, não é o momento agora, e toma, e faz aquele escândalo e tudo, porque aquilo já tomou a atenção da criança de tal forma, e é prazeroso sim, assim como nós adultos, né? Mas para a criança é complicado, porque toma muito, sim, atrasa muito o desenvolvimento dela e acaba prejudicando a própria criança na escola. Puxa vida, hein? A gente tem que controlar, tem que ter rotina, tem que ter rotina. Porque assim, a gente que é pai, né, tipo, principalmente os pais mais novos, a rotina que tem, às vezes é mais fácil deixar a criança o dia inteiro ali no celular, sim, né, mas a gente tem que ter essa consciência, né, de dosar isso aí, sim, né, de maneira consciente e tal, e incentivar quanto mais os brinquedos analógicos, os brinquedos que venha contribuir, né, para o desenvolvimento dela. Isso, exatamente. E voltando aí para a neuropsicopedagogia, dentro do que você tem visto, assim, quais são os casos mais comuns que existem de problemas relacionados ao estudo que você desenvolve? Sim. Existe as crianças que chegam para o neuropsicopedagogo como de fato para poder ele investigar se ela tem algum transtorno, se ela tem alguma deficiência intelectual que está impedindo ali o atraso do desenvolvimento dela, que pode sim, tá? A criança ali não está conseguindo acompanhar a turma, às vezes não é só pelos meios eletrônicos e tudo, mas sim porque realmente ela existe algo acontecendo, né? Alguma dificuldade ali. Então, a gente acompanha aquela criança e a gente vai ajudando ela a se desenvolver, conseguir acompanhar ali a turma, trazendo atividades dentro da sua limitação, dentro do que você consegue, e ali a gente vai conseguindo trabalhar essa criança, não excluindo ela das outras, mas tentando ali fazer um ajuste, né? Mas, muitos dos casos, a criança ela tem o atraso, não é nem por questão neurológica ou por alguma deficiência, não. É por conta do meio que ela vive. Por exemplo, eu recebi um caso durante a pandemia, a gente marcou os atendimentos e tudo, e essa criança, assim que ela foi entregue para mim, já foi falando que ela era isso, era aquilo, e ela veio para o atendimento, ela não sabia escrever, e não sabia ler também, já estava numa idade bem alta, assim, para a idade dela já ter aprendido isso. E ali a gente foi trabalhar essa questão. E aí eu descobri que a dificuldade dela não estava na questão neurológica dela, né? Estava na questão emocional, psicológica. Ela estava tão, assim, abalada psicologicamente, tão frustrada com o meio familiar dela, que estava ofertando para ela muita negatividade, muitas palavras ruins para ela, que isso atrapalhou o desenvolvimento dela. Então, foi um trabalhar bem complexo, porque antes de ensinar ela a ler, escrever, eu tive que trabalhar o emocional dessa criança, o psicológico dela, para só daí conseguir vir a trabalhar a questão do escrever, do ler, toda a questão ali de desenvolvimento na escola. Só depois que eu consegui fazer esse trabalhar nela. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é uma percepção que eu tenho. Em termos de problemas psicológicos e problemas relacionado à parte patológica mesmo do cérebro, alguma coisa que tem que ser tratado pela medicina de uma maneira mais abrangente. Mais abrangente e tal. Porque hoje
A percepção que eu tenho, ainda mais com relação à criação de filhos, né? Os pais deixam a TV educar, deixa o celular educar, dá tudo que o filho quer, não sabe dizer não. Sim, o meio interfere, sim. O meio, assim, da questão da família, da questão de tudo, interfere de uma forma positiva ou negativa na vida da criança. E sim, aí acaba prejudicando, sim, o próprio cérebro dela. Ele acaba regredindo. Ele vai, sim, se desenvolver, mas de uma forma muito lenta para a idade dela, digamos assim. Então, ela vai se desenvolver de uma forma muito pequena. Porque ela está tendo um atraso por conta desses complexos que está acontecendo no entorno dela. Então, como eu sou da área da informática, a vida toda, na área de TI, na área de informática, tá aqui o Lucas, né, que tá por trás das câmeras aí, cara também da área de TI. E a gente entende, olhando do ponto de vista de quem é da informática, né? O cérebro é o hardware e tudo que você vai aprendendo é o software, vai sendo instalado aí na sua cabeça, né? É como se fossem programas sendo instalados. Então, o que mais acontece é problema de software. Problema de hardware é menor do que o problema de software. No caso, a parte psicológica do meio. É o que mais acontece. E o que menos acontece é a questão, um problema do próprio cérebro, problema físico do hardware mesmo. Isso, é o próprio meio onde ela está inserida, o meio da sociedade, seja não só no meio familiar, na escola, em todo lugar que ela está ali absorvendo as informações que está à sua volta, só que o maior dele é o familiar, né, onde ela passa a maior parte do tempo, onde ela está em casa à noite, né, à tarde, à noite, ou amanhã, nos finais de semana, as férias, no meio familiar. Então, se a família ela não tiver uma estrutura positiva, tiver uma estrutura negativa, que no caso foi dessa criança, ela vai refletir isso ali no momento atual e vai levar para a vida inteira se não for tratado, se não for cuidado, se não for ter pessoas assim que está ali disposta a ajudar ela. Então, ela vai ter dificuldades na vida adulta também. Por isso, existem muitos adultos frustrados, angustiados, com problemas assim fáceis dentro do meio social, no trabalho, por conta da infância. Então, isso é muito sério. Tem uma foto divulgada pelo Hospital do Texas, Hospital de Crianças do Texas, que mostra o cérebro de 2 crianças. Uma criança desde bebê foi muito amada, muito bem cuidada e tudo, e o cérebro da criança também da mesma idade, que foi negligenciada no lar. Então, assim, de todas as formas negativas. Aí, nesse estudo, nessa foto, a gente percebe que o cérebro daquela criança que ela foi amada, cuidada, assim, teve uma importância muito maior, o cérebro dela se desenvolveu assim além, né? Foi desenvolvendo normalmente. E já o da criança que foi negligenciada, o cérebro dela teve atraso cognitivo, teve atraso de fala, teve inúmeros atrasos, o cérebro dela era menor. Então, você vê o impacto que o meio causa na criança. Então, assim, eu achei muito interessante esse estudo que você vê o quanto que é importante o meio familiar na vida da criança de uma forma positiva. E a gente vive aí num período, numa época, né, em que se fala muito aí das doenças psicossomáticas. Sim, doenças psicossomáticas. São doenças causadas pelo emocional. O cérebro, ele começa a descarregar substâncias que acabam prejudicando um órgão ali ou outro. Sim. O seu sentimento, né, a angústia e tal. O meio que você vive, o que você está passando ali acaba causando outras doenças, o estresse principalmente, né? E às vezes já teve casos de não sair no exame, a pessoa pode fazer vários exames e não sair nada, porque o cérebro só está transmitindo, por exemplo, aquela dor, mas não existe um local específico daquela dor, né? Então vem também uma das questões das doenças psicossomáticas. Você faz um monte de exame e não sai nada, às vezes, né? Porque é tudo questão do emocional, faz você sentir como se de fato estivesse acontecendo alguma coisa ali no seu físico, né? Mas o cérebro é fantástico, então ele faz você até sentir isso por conta de questões emocionais. Tem que cuidar do emocional, assim como você se alimenta todos os dias. Você tem que ter o seu tanque de emoções abastecido também. Eu tenho percebido que muita coisa está na Bíblia. Sim, com certeza. Na verdade, assim, todos os princípios estão na Bíblia. Uhum. Por exemplo, a Bíblia diz lá, se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo terá luz. Sim. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo viverá em trevas. Ou seja, é exatamente isso daí. As pessoas negativas, elas tendem a ter um olhar negativo para todas as coisas, para a vida. Antes de ver algo bom nas coisas, ela vê algo ruim, né? E o foco é sempre no problema. E por isso que a pessoa acaba entrando numa situação, às vezes, de depressão, ou vai sempre se afundando, né? Porque ela não consegue ver solução. Às vezes a solução está bem na frente dela, mas ela não enxerga porque ela foca só no problema. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, né? Para você sair da lama, por exemplo, uma pessoa numa situação difícil, tá atolado, de repente atolado nas dívidas, não sei. Para você sair da lama, você precisa parar de olhar para a lama. Sim. Você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para frente, né? Então, eu gosto de linkar assim, de observar, né, o que o pessoal da ciência traz, e aí eu vejo que está tudo lá na palavra. Muito interessante, né? E fala para mim aí, qual que é o público-alvo especificamente da sua área de atuação? Crianças e adolescentes, né? Pode sim também atender adultos? Pode. Mas aí o foco maior é crianças e adolescentes, justamente porque está naquela questão de desenvolvimento escolar, né? Aí que se descobre muitas coisas e tudo. E aí a maior é nessa área. Crianças e adolescentes. Sim. Eu acho que adolescente muito mais, né? Adolescente muito mais. Mas se pro adolescente ter complicações, é porque ele não teve uma infância ali muito bem sucedida, né? Não teve a primeira infância ali muito bem trabalhada. Então, muitas coisas se evita na adolescência ao tratar na infância, principalmente na primeira infância, onde está ali a formação do caráter da criança, os valores, até ali os 7 anos de idade, se consegue trabalhar de uma forma muito boa, é um terreno fértil, digamos assim, que quando bem trabalhado, bem cuidado, na adolescência não vai ter tantos problemas assim. A adolescência é um período, né, que existe ali uma transformação, transição, os hormônios estão ali, né, borbulhando, é um processo de transição, e é uma fase meio confusa, né? Muito aflorada, muito intensa. E se não tem realmente esse suporte por parte da família, assim, na criação, desde a infância e tal, né? É aquilo que a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, jamais vai se desviar dele. E eu tenho observado também, grande parte dos problemas que acontecem está relacionado, por exemplo, à paternidade. Sim. A ausência do pai, ou de repente a ausência da mãe, né? Quando falta um ou outro ali, gera algum tipo de problema psicológico também, né? Sim, gera. As pessoas do Brasil é um número recorde de crianças que não é registrada pelo pai. Eu acho que o maior problema do Brasil, inclusive, é de paternidade. De paternidade, porque parece que não, mas a ausência interfere muito, porque o que é a visão do pai? É a visão do protetor, é a visão do amigo, é o paizão e tudo. Então, quando a criança perde essa referência, ela se sente uma criança, assim, muitas vezes cresce um adulto inseguro, né, com dificuldades assim até de relacionamento mesmo, por conta da questão da paternidade dela que não foi suprida. E quando ela cresce, se torna pai, ela vai refletir muitas das vezes nos filhos dele, né, ou dela, que não vai conseguir ali administrar alguma situação em casa por conta dessa ausência, desse vazio que ficou lá dentro. Eu já ouvi dizer que pessoas que têm a ausência do pai durante toda a vida, ou tende a ter, ou pode ter algum problema até com relação à crença com o Criador, com Deus, né? Sim, sim. Tem um livro infantil muito legal, chamado Pai. Aí nessa história a gente consegue trabalhar de uma forma lúdica com a criança que tem a falta da parte do pai na presença, na criação dela, que ali a gente mostra vários tipos de pai para tentar identificar qual que é o pai dela, né? Então, pra gente não ir diretamente perguntar pra criança como um questionário, de uma forma lúdica. E ali vai passando todos os tipos de pai, o pai que não é presente, ou o pai que só dá presente para suprir a sua presença, e por último é o pai Deus, né? Que aí fala... Tem até uma música, inclusive, sobre esse livro, que aí mostra que Deus não é como aqueles pais. Deus, ele é um pai que te ama.
ele é um pai que vai estar sempre ali com você, está ali com você. Então aí a criança, nossa, então eu tenho um pai. Aí então ela cria aquele assim, eu tô sendo protegida, eu tô sendo cuidada, eu tô sendo amada por um pai, Deus. Então aí a gente trabalha ali a questão da paternidade de Deus na vida dela, para ela não sentir aquele vazio tão grande, porque é um vazio do tamanho da paternidade que Deus pode suprir. Muito bom, hein? Muito interessante. Nessa área, existe, assim, uma rede de apoio? Sim, na parte da neuropsicopedagogia, a gente não trabalha sozinho, né? Então, a criança chega, ela vai ter alguma dificuldade de fono, então a gente vai indicar para um fonoaudiólogo, várias outras áreas que a gente consegue indicar, passar um encaminhamento para poder fazer essa rede de apoio para ajudar essa criança. Às vezes, pode levar a psiquiatras também, dependendo do caso, se for um caso extremo, que você vê que necessita de uma medicação ali, você não vai medicar, você não pode. Mas você pode fazer um encaminhamento ali para um psiquiatra, pode fazer um encaminhamento ali para um psicólogo, por um fonoaudiólogo, em caso da questão da fala. Então, você cria essa rede de apoio. Então, juntamente com esses demais profissionais, a gente consegue ajudar aquela criança de uma forma muito mais qualificativa do que você atuar sozinho. Muito legal. E como é a questão do atendimento? Chega para nós, né? A gente não vai atender diretamente a criança ou adolescente de uma forma isolada. Primeiro a gente vai fazer uma entrevista com a família para entender as frustrações, para entender qual o ponto de vista dos demais familiares para com aquela criança, né? E ali a gente faz toda essa reunião, ou no individual, com cada um, antes de chegar diretamente ali na criança também, além de a gente escutar ela também. E muitas das vezes o foco ali é a criança, os pais chegam para nós, mas você vê que é um entorno, né? Dá vontade de falar, não, vamos todo mundo aqui passar por atendimento em conjunto, vamos ali fazer uma orientação parental, que é a orientação familiar. Então, aí você olha para a criança e você faz a entrevista com a família e você entende que o maior problema ali está sendo a família, né? E aí primeiro faz esse momento para depois a gente começar os atendimentos. Marca a primeira sessão e dali você vê quantas vão precisar, às vezes 2, 3 semanas, 1, 2 meses, dependendo da situação ali que a criança se encontra, né? Mas a família faz parte do processo, independente de ser só a criança, porque a gente precisa dessa rede familiar de apoio para ela. Tanto pai, mãe, avós, cuidadores, porque para a gente conseguir trabalhar em conjunto, né? Para a gente conseguir ajudar ela. Tem uma situação que chegou para mim muito interessante. A criança tinha uma dificuldade, não conseguia acompanhar a turma, e a escola falou, mãe, né, vamos fazer alguma coisa, ela não está conseguindo acompanhar a turma, alguma coisa está acontecendo. E assim, essa mãe, muito simples, tentou procurar ajuda e tudo, aí por conta das questões dela, da família, ela não conseguiu tanto apoio assim. Aí o que essa mãe fez, quer saber? Eu vou ajudar a minha filha. E ali ela começou a fazer atividades do jeito dela, começou a trazer formas de poder ajudar a filha dela a aprender a ler, escrever, dentro do que ela aprendeu em casa, dentro do que ela aprendeu na escola na época dela. E ali ela foi insistindo na filha dela, foi investindo o tempo, foi investindo a qualidade na relação para com a filha. Foi aí que ela também conseguiu dar uma atenção maior para a filha, não só trabalhar e é isso. E ali ela conseguiu investir na filha, conseguiu alguns apoios, mas o maior apoio que essa criança teve foi da mãe. Então a mãe teve total participação ali na vida dessa criança. Hoje ela é uma pré-adolescente, ela só conseguiu ler e escrever por conta da mãe que insistiu, que estava ali ajudando ela, né? Então, se essa criança tivesse abandonado, ou a mãe ou a família não ligasse para ela ia continuar dentro daquela limitação e se desenvolver de uma forma muito regressiva, né? E ali, ainda bem que ela teve esse apoio familiar que foi extremamente importante para ela. Eu vejo mesmo que, assim, esse apoio da família realmente faz total diferença, porque o meu filho Pedro, ele está com 5 anos e na escolinha dele ainda não está ensinando a ler. E a gente em casa, de maneira leve, até tranquila, a gente está conseguindo fazer ele aprender a ler, ele já está lendo, né? Então, assim, coisas que a gente faz de maneira simples. Por exemplo, enquanto a minha esposa trabalha no escritório,
ele tem uma mesinha dele lá e ele fica sentado na mesinha, ele faz as pinturas dele, a gente passa atividade e ele entende que ele tá brincando, né? Mas ele tá brincando e aprendendo. Por exemplo, outra coisa que a gente costuma fazer com ele, eu falei para ele, filho, você pode ver desenho, você pode ver as coisas, só que eu vou pegar e metade de tudo que você vê vai ser coisa para aprender, para te ensinar, né? Então eu sempre ponho um documentário e nisso ele vai aprendendo um monte de coisa. Sim. Né? A professora dele ficou até impressionada porque ele conhece todos os planetas, ele sabe o nome de todos os planetas, o nome das constelações, com 5 anos. Então assim, por quê? Porque ele vê documentário. Então a gente vai passando coisas educativas. Conteúdo educativo, não fica só nas musiquinhas, não só né? no entretenimento, sabe? Eu uso entretenimento também, já que ele quer ver alguma coisa, para ele não ficar muito bitolado nos desenhos e tal, a gente passa coisa educativa. E assim ele vai se desenvolvendo e aprendendo, né? Então, realmente, a família faz toda a diferença nessa rede de apoio. E uma curiosidade, se você puder responder, quando os pais chegam lá e leva a criança com determinada dificuldade e você analisa e tal, e você chega, olha pra cara do pai e fala, ó, o problema tem vocês. Você mostra assim, tipo, os pais ficam meio assim, se sentem, tipo, fala, meu Deus, eu preciso cuidar do meu filho. Isso acontece? Vem a questão da orientação parental. Eu preciso, né? E lógico, isolado da criança, para ela não saber, né, que os pais são os maiores bloqueadores, né, da vida dela. E sim, tem que ter uma orientação, porque senão nada adianta. Eu vou ficar ali na criança e ela vai para casa depois, e aí? Algo precisa mudar em casa para poder refletir nela. Precisa sim dessa orientação. Não é fácil. Mas eles te chamaram, eles procuraram uma ajuda, então eles têm que estar dispostos a aceitar essa ajuda, né? Senão nada adianta, somente trabalhar ali com o indivíduo e o seu entorno não for trabalhado. Então, se não for trabalhado, não adianta. Então, eles precisam ali também dessa orientação, por mais que não queiram escutar, tem que escutar. Precisa, na hora que ouve, assim, percebe que parte do problema são eles mesmos, né? Aí você vem logo com um jeito, com toda uma técnica, conversando, não ir diretamente no problema. Aí a gente consegue ali fazer um acordo e eles conseguem trabalhar em cima disso. Pô, muito legal, hein? Muito bom. E, bom, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final. Andressa, deixe aí suas considerações finais. O que você tem para dizer aí para nossa audiência, para os pais que estão assistindo? Bom, tem um Salmos 127, verso 3, que diz assim: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção, né? As crianças são uma verdadeira bênção. Então, ou seja, os pais, eles têm um papel muito fundamental na vida ali da criança, de cuidar dos filhos, porque eles são uma bênção. Então, a gente precisa cuidar ali do emocional dela, dos sentimentos, dar uma atenção maior. Não é só porque é criança que não necessita de atenção, de afeto. Precisa sim, é muito fundamental. Então, amar mais as crianças, dar um pouquinho mais de atenção, dar limites, regras, sim, porque uma criança em fases de desenvolvimento. Então, precisa aí de todo esse apoio familiar. Ver a criança como parte da sua família, uma criança que tem as suas necessidades e precisa também ser ouvida. Muito bom. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Frequência alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Bom, os contatos da Andressa estão aqui embaixo, tá? Você pode entrar em contato com ela, tem o Instagram, tem o telefone dela. E eu tenho certeza, se você precisar de ajuda, ela estará disponível aí para poder te ajudar, tá bom? Curte, compartilha aí nosso canal, se inscreva e vamos de frequência alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Falou, pessoal, Deus abençoe.